Amados irmãos, graça e paz seja com todos. Nessa manhã, nessa tarde que você está separando novamente para ter esse encontro com Jesus, esse encontro com a Palavra de Deus, eu queria fazer uma breve meditação com vocês a respeito de João 6, 1 ao 15, onde a Palavra de Deus vai nos falar sobre o menino e o seu lanche. Como assim, o menino e o seu lanche? Pois é, talvez você já tenha, por esse título, você tenha se interessado por saber algo mais. E mais sobre quem é esse menino, né? E que espécie de lanche que estou me referindo. E eu quero meditar com vocês na história que está relatada no Evangelho de João, né? Nos capítulos 6, do versículo 1 ao 15, onde alguns detalhes muito importantes vão nos falar sobre quem é esse menino e que nem o nome dele nós sabemos, mas que não pensou em si, não pensou que não podia fazer nada ou que toda uma situação que estava perto dele era impossível, mas se dispôs a ser usado por Jesus, dispôs seu pequeno lanche para ele. Amém? Glória a Deus. Você está animado? Mas antes de compartilhar com você essa mensagem poderosa da parte de Deus, eu só quero te incentivar. Compartilhe com mais amigos esse vídeo. Curta, comenta se esses vídeos sobre os milagres de Jesus têm sido edificantes para a sua vida. Me ajude nessa missão de semear mais e mais da palavra de Deus aos corações. Creio que Deus recompensará grandemente sua vida com essa iniciativa. Amém? Então a palavra de Deus em João 6, do 1 ao 15, vai nos dizer assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem no mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? E esse relato maravilhoso da palavra de Deus, quero orar com você nesse momento, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ministre essas verdades no seu coração, nesse momento que você está separando esses minutinhos preciosos para estar com Ele, que é tudo por Ele e para Ele. Amém? Querido Deus, amado Pai, eu coloco a vida de cada ouvinte, de cada um que está ouvindo essa mensagem, essa reflexão. Coloco essas vidas diante do Teu altar, diante da Tua presença, pedindo humildemente para o Teu Espírito Santo, poderoso, ministrar essas verdades em seus corações. Que não é a minha verdade, mas é a sua. Não é a minha verdade, mas é a verdade da Tua palavra. Querido Deus, eu sei que o Senhor tem tocado grandemente em muitos corações através dessa série de mensagens sobre os milagres de Jesus.
Eu não tenho noção de quantas pessoas têm sido tocadas por essa mensagem. Não tenho essa real noção. Mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece o que cada um precisa de ti. Então alcança-os, ó Deus. Alcança-os, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com o teu favor e com o teu ensinamento nessa manhã, nessa tarde, que cada um vai poder estar contemplando os teus milagres, contemplando a tua palavra e enchendo o seu coração de fé nessa hora, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. É a minha oração, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Certa vez eu ouvi um pastor falando que esse menino não tinha comido os pães e os peixes porque eram sementes. Aí eu fui ler e meditar mais nesse texto para ter esse entendimento também. E glória a Deus que eu creio que Deus me revelou mais verdades sobre esse texto do que eu podia imaginar. E eu gostaria de compartilhar essas verdades com você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, sobre esse milagre de Jesus maravilhoso. Nós vemos aqui, que esse milagre de Jesus é tão surpreendente que, além de João, esse relato também se encontra em Mateus, Marcos e Lucas. Queria deixar, na descrição do vídeo esses textos para que vocês possam também lê-los depois. Mas um primeiro ponto que eu queria considerar é baseado no relato dos evangelistas Marcos e João, onde eles deixam claro que tentaram propor 4 soluções para esse problema nesse relato, com relação à falta de pão, à falta de alimento. Tentaram propor 4 soluções. A primeira, sugeriram que Jesus mandasse o povo embora, Está em Marcos 6:36. Sugeriam que o povo fosse embora. Já é tarde, o lugar é deserto, Então essa foi a solução, a primeira solução proposta. A segunda solução foi de Filipe, juntar dinheiro suficiente para comprar pão para o povo. João 6, versículo 7, Marcos 6, 37b, fala que eles estavam, propôs a juntar dinheiro, mas não teria dinheiro suficiente para tanto pão. Uma terceira solução foi proposta por André, onde ele diz, que mesmo ele propondo a solução, ele próprio não estava muito seguro dela, estava duvidando dela. Em João 6, do 8 ao 9. O que seria isso para tanta gente? Eu sei, o menininho tem só 5 pães e 2 peixes. O que seria isso para tanta gente? Nem ele estava seguro dessa solução que ele estava propondo. Mas a quarta solução vem de Jesus. Aí é a verdade de sempre. Jesus sempre tem a solução perfeita. Isso está em João, capítulo 6, do versículo 10 ao 13. E é isso que eu queria comentar com vocês e enfatizar nesse estudo, nessa reflexão, nesse devocional, nessa hora. Que a solução de Jesus é a melhor, é a perfeita, é aquilo que vai resolver tudo aquilo que nós estamos colocando, todo o milagre. Eu mesma essa semana tive mais uma graça da parte de Deus, mais um milagre, mais algo que eu esperava tanto das mãos de Deus e Ele me concedeu, graças a Deus. Vamos mergulhar mais a fundo no evangelista João, então, nesse momento, entender as 7 verdades contidas nesse texto e aplicá-lo em nossas vidas no dia de hoje. E vamos torcer para que essas 7 verdades dê tudo no mesmo vídeo. Senão a gente divide em 2 partes, para a glória de Deus e agraciar e para fortalecer a sua fé. A primeira verdade é que havia uma necessidade a ser suprida. Assim como essa multidão, infelizmente, somos nós. Buscamos a Jesus somente como alguém que pode nos ajudar em nossas necessidades imediatas. E o que Ele está nos ensinando é que Ele nos importa com nossas necessidades, sim. Jesus se importa comigo e com você. Ele nos atende segundo a imensa bondade dEle. E claro, Ele espera muito mais. Não que apenas busquemos Ele pelas nossas necessidades, mas busquemos Ele pelo que Ele é. Não só pelo que Ele pode oferecer, mas pelo que Ele é em nossas vidas. Amém? Essa é a nossa primeira lição a aprender, a nossa primeira verdade. Busque ao Senhor porque Ele é, não só pelo que Ele pode oferecer, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa em sua vida. Uma segunda verdade é uma visão a ser compreendida.
Assim como Filipe, Jesus está nos ensinando a ter fé, a ter uma visão espiritual segundo o coração de Deus. Pois assim como Jesus sabia que as pessoas ali estavam exaustas e sem rumo e que precisavam ser alimentadas, assim é conosco. Ele sabe e conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas necessidades, Ele nos conhece, Ele nos provê a cada uma das nossas necessidades. Mas nós temos que crer hoje que Ele é todo-poderoso. O poder está nas mãos dele e não olhar as nossas limitações humanas. Glórias a Deus. Está me acompanhando? É maravilhoso essa passagem da palavra de Deus. Uma terceira verdade, um déficit humano a ser superado. Nem Filipe nem André conseguiam discernir a disposição de Jesus para resolver o problema. Quando olhamos para a insignificância dos nossos recursos, a grandeza dos nossos desafios, muitas vezes ficamos desesperados. Mas o que nós aprendemos nessa terceira verdade é que Deus nos chama para colocarmos nas mãos dele o que nós temos. Ainda que seja apenas alguns pães e peixes, é ele que cuidará da multiplicação. Uma quarta verdade é uma organização é necessária. A obra de Deus necessita de cada um de nós. E é necessário ordem e decência. Quinta verdade, uma multiplicação generosa. O milagre da multiplicação é de Jesus. A obra da distribuição é da responsabilidade dos discípulos. Isso nos ensina que somos cooperadores de Deus. Os milagres vêm de Jesus. Não temos o pão, mas distribuímos a partir das mãos de Jesus. É muito poderoso. Glória a Deus. Mordomia necessária, a sexta verdade. Quando o Senhor supre as nossas necessidades, há abundância e não há desperdício. O dom de Deus não deve ser desperdiçado jamais. Mas eu vou continuar ainda mais um pouquinho. Aguenta aí? Então, como eu falei, o dom de Deus não deve ser desperdiçado, jamais. Infelizmente, o que falta no mundo não é provisão, é má distribuição que acontece. É uma distribuição injusta. O que falta não é o pão, mas compaixão. Então, Jesus nos ensina a ser mais compassivos uns com os outros. Uma tentação perigosa, uma sétima verdade. Queriam fazer de Jesus rei à força. Motivações erradas. São essas que temos que ter cuidado. Mas vou concluir, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. E a minha intenção é abençoar a sua vida e não cansar você com muitas palavras. Mas aquelas palavras que Deus quer ministrar em seu coração. Eu creio que são suficientes e Ele é suficiente para nossas vidas. Amém? Então eu concluo esse relato maravilhoso, Nos trouxe muitas lições e nos diz que acima de todas as coisas precisamos confiar plenamente no Senhor Jesus, que supre as nossas necessidades, que nos ensina a ter uma fé inabalável e colocar em suas mãos tudo aquilo que nós temos, pois os milagres sempre virão das suas mãos. Ele é o pão da vida. Precisamos apenas fazer como esse menino, nos dispor a ser usados por Deus, dispor a nossa vida, nosso tempo, os nossos recursos. Jesus sabe sempre o que vai fazer. Ele não perde o controle de nada em nossa vida. E finalizo dizendo que nas mãos do menino eram apenas 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos de Jesus alimentaram mais de 5.000 pessoas. Glória a Deus. Recebe essa palavra em seu coração? Aqui é a missionária Elisângela, sempre pronta para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade.